Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de recomendar o livro A Suma Teológica de Santo Tomás em forma de catecismo, publicado pelo Tomás Pegues, pela editora Edições Livre. Por que eu estou indicando esse livro? Porque muitas pessoas querem estudar a filosofia e a teologia de Santo Tomás de Aquino e não tem uma base inicial para que possa compreender as obras. Então você não vai pegar uma suma teológica, né, de vários volumes, sem ter uma noção dos conceitos chaves do que aquele filósofo, do que esse pensador Santo Tomás de Aquino queria dizer com determinados termos. Muito embora a Suma Teológica tenha sido escrita para principiantes, né, para aqueles que estavam no início dos seus estudos, ela tem já uma complexidade distante da nossa realidade atual. Então, por isso é interessante que você tenha noções gerais de conceituações, noções claras para entender da melhor forma possível a Suma Teológica. E esse livro, né, a Suma Teológica de Santo Tomás, em forma de catecismo, ele vem justamente auxiliar nesse ponto. De forma clara e objetiva, ele apresenta os conceitos através de perguntas e respostas durante toda a obra. São mais de 400 páginas em que você terá, então, as perguntas e respostas de forma clara e objetiva, como um catecismo. Assim como existe o catecismo de São Pio X, né, que temos as perguntas e as respostas, da mesma forma que também temos esse catecismo aqui da Suma Teológica, por assim dizer. O autor é o Thomas Pegues, ou Pigues, né, por assim dizer. Nasceu em 1866, faleceu em 1986, foi um frade dominicano e um dos principais nomes do neotomismo francês. De 1909 a 1921, foi professor de teologia na Universidade Pontifícia São Tomás de Aquino, que é a Angélico, além de ter escrito diversas obras de iniciação ao tomismo e outros comentários à Suma Teológica. Então, alguém que realmente tem um conhecimento bastante aprofundado sobre Santo Tomás de Aquino e que decidiu, então, escrever dessa forma mais simplória alguns conceitos e simplificar para que os estudantes começassem, então, a ter essa introdução, a ter esse norte a começar a estudar a obra de Santo Tomás de Aquino. E essa obra particularmente é interessante porque o autor ele recebeu uma carta especificamente do Papa Bento XV, o que torna a obra um pouco mais interessante, né, sob o ponto de vista católico, né? Um Papa que escreveu sobre essa obra e, portanto, apresentando aqui a publicação, né, dessa carta com a tradução. Eu vou ler essa carta do Papa Bento XV para que você possa verificar como é interessante. Foi escrita em 1919. Então, o Papa Bento XV diz o seguinte: Querido filho, saúde e bênção apostólica. Os numerosos, quão expressivos e extraordinários elogios tributados pela Santa Sé a Santo Tomás de Aquino não permitem mais a qualquer católico pôr em dúvida que Deus o enviou para que a sua igreja tivesse um doutor a quem especialmente seguisse em todos os tempos. Útil e oportuno parecia que a doutrina de tão preclaro varão não se limitasse simplesmente a ser patrimônio dos eclesiásticos, mas que se estendesse a todos os que se dedicam a assíduos estudos sobre religião, e também ao mesmo povo, visto que, por lei natural, quanto mais alguém se chega ao fogo, mais viva claridade o ilumina. Certamente és muito digno de louvor, porque, havendo-te proposto escrever um comentário literal em francês à douta obra do Dr. Angélico, a Suma Teológica de como êxito correspondeu aos seus fins o demonstram os volumes publicados até essa data. Agora a divulgaste explicada em forma de catecismo. Deste modo, soubeste acomodar ao alcance de sábios e ignorantes os tesouros daquele gênio excelso, condensando em formas claras, breves e concisas o que ele com maior amplitude e abundância escreveu. Por nossa parte, te felicitamos por teus prolongados estudos e trabalhos, nos quais te mostras excelente conhecedor da ciência tomista e sinceramente desejamos que consigas o fim que, ao empreendê-los, te inspirou o teu amor à Santa Igreja, que sirvam a muitos para conhecer a fundo a doutrina cristã. E em prova dos divinos favores e testemunho de nossa especial benevolência, com muito amor te damos a ti, querido filho, e aos teus discípulos a bênção apostólica, dada em São Pedro de Roma, em 5 de fevereiro de 1919, no ano quinto de nosso pontificado, Papa Bento XV. O texto foi escrito originalmente em latim, mas tem a tradução aqui na própria obra.
Então, ou seja, o próprio Papa da época em que a obra foi lançada aprovou e deu a sua bênção apostólica para essa obra do catecismo. Então, o que torna ainda mais interessante essa obra, né? Então, ele vai tratar inicialmente apresentando alguns aspectos sobre a Suma Teológica, né, e sobre o Santo Tomás de Aquino, e vai começar então a tratar sobre os vários pontos, né? É dividido basicamente em 3 partes esse catecismo. A primeira parte trata sobre Deus como Criador e soberano Senhor de todas as coisas. A segunda parte trata sobre o homem, que procede de Deus e para Deus deve voltar. E aí tem a seção primeira e a seção segunda. E depois temos a terceira parte, que trata sobre Jesus Cristo, o único caminho para o homem voltar a Deus. E por último, um prólogo. Então ele trata sobre pontos essenciais que são fundamentais da Suma Teológica, né? Logicamente que ele não vai tratar de todo o conteúdo da Suma Teológica, senão seria a própria obra em si, né? Mas ele vai apresentar, então, aspectos gerais, conceitos, né? Como é que funciona, então, essa Suma Teológica em forma de catecismo? Então, temos aqui, por exemplo, o primeiro capítulo, se você consegue enxergar, da existência de Deus. A primeira pergunta, há Deus? Sim, Senhor. A pergunta é bem clara. Existe Deus? Há Deus? Sim. Por que o dizes? Por que você diz que existe Deus, ou que há Deus? Porque se não houvesse, não poderia existir coisa alguma. Como demonstrais, né? Ou seja, como é que você mostra isso como exemplo, se nada existiria se Deus não existisse, não houvesse? Aí ele coloca, mediante o seguinte raciocínio, o que necessariamente há de receber de Deus, o ser não existiria se Deus não existisse. Assim é que coisa alguma pode existir, exceto o mesmo Deus, se não recebe dele a existência. Logo, se não houvesse Deus, não poderia existir coisa alguma. E como demonstrais que nenhuma coisa pode existir, exceto o mesmo Deus, se não recebe dele a existência? Então, para as coisas existirem, necessariamente deve existir Deus, porque dele é a criação. Desenvolvendo o mesmo raciocínio, o que existe e pode não existir depende, em última análise, de alguma coisa que existe necessariamente, e a esta alguma coisa chamamos Deus. Assim é que nada do que existe, exceto Deus, existe por si mesmo, isso é, em virtude de forçosa exigência de sua natureza. Logo há de necessariamente receber de Deus a existência. Então, se as coisas existem como existem, necessariamente deve existir alguma coisa anterior à existência dessas coisas. E a essa existência é o que dá o nome de Deus, né? Ele coloca, necessariamente existe algo ou alguém anterior às coisas propriamente existentes, a isso se dá o nome de Deus. Por que dizeis que nada do que existe, exceto Deus, existe por si mesmo? Porque nenhum ser que necessita de alguma coisa existe em virtude de exigências de sua natureza. Assim é que todos os seres, exceto Deus, necessitam de alguma coisa. Logo, nenhum pode existir por si mesmo. Então, cada coisa que existe necessariamente não existe por si mesma, porque ela necessariamente precisou ser criada em um determinado momento, se formos olhar todos os aspectos do tempo necessário, né? E Deus seria a única coisa, a única pessoa que não necessariamente necessitaria de algo para existir. Então é bem interessante, ele vai apresentando então essas perguntas, né? Natureza e atributos de Deus. Quem é Deus? Aí ele coloca, um espírito em 3 pessoas, criador e soberano, senhor de todas as coisas. Aí perguntas assim, Deus é perfeito? Sim, senhor, porque nada lhe falta. E ele vai colocando sempre ali as referências da obra do Santo Tomás de Aquino. Então Deus é perfeito, segundo Santo Tomás de Aquino. É bom? É a própria bondade, como princípio e fim de todos os amores. É infinito? Sim, Senhor, porque coisa alguma pode limitá-lo. E aí ele vai dando as características de Deus conforme a obra de Santo Tomás de Aquino. Então veja que ele vai tratar sobre vários temas, né, sobre o homem, a natureza do homem, a ação do homem no mundo. São vários temas que são importantíssimos para que você possa entender a Suma Teológica. E aí, tendo essa leitura, né, essa compreensão geral dos conceitos de Santo Tomás de Aquino através dessa obra do Catecismo, aí sim seria o ideal de buscar entender com maior profundidade a própria Suma Teológica. Logicamente, existem outras obras de introdução à obra de Santo Tomás de Aquino, né, obras que tratam sobre conceituações gerais, teses, né, como eu já indiquei aqui no canal, outras obras. Existem as biografias, por exemplo, existe também esses 2 volumes aqui, né,
Iniciação à Filosofia de Santo Tomás, do tomista Henri Dominique Ingardet, publicado pela editora Paulus, né? São 2 volumes, e é realmente uma obra muito interessante, mas que terá aqui uma certa complexidade, né, na linguagem, na forma acadêmica que apresenta. Então esse livro aqui ele é de forma clara, para leigos mesmo, para quem não tem conhecimento nenhum, e para quem justamente quer ter pelo menos os rudimentos, pelo menos a base sobre a Suma Teológica. E necessariamente a partir da leitura dessa obra, é importante que você leia depois a própria Suma Teológica e se aprofunde na obra, não fique apenas nessa obra de catecismo, nessa obra de introdução. Toda obra de introdução tem como objetivo fazer com que você leia a obra em si, né, para que você possa ter ali uma base inicial e a partir dessa base ler a própria obra em si. Então aqui fica a recomendação, né, é uma obra realmente muito boa para começar os seus estudos tomistas, né? Então, como eu já mencionei, são mais de 400 páginas e vale a pena que você possa adquirir. Eu vou deixar aí o link para que você possa adquirir essa obra e fazer um bom proveito dos seus estudos iniciais do tomismo, da obra de Santo Tomás de Aquino, que é um grande doutor da Igreja, um grande sábio do período medieval, professor universitário e também teólogo, filósofo, enfim, vários atributos que são importantíssimos. E nós já fizemos aqui no canal vários vídeos indicando obras do Santo Tomás e sobre o Santo Tomás de Aquino, e que você pode observar esses vídeos também para que você possa verificar algo que seja de seu interesse. E é isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.